Começou a percorrer 400 quilômetros a pé e debaixo de um sol forte. Um padre topou fazer essa longa jornada que começou hoje. Ele também é prefeito da cidade de Jardim do Seridó e quer caminhar até Juazeiro do Norte, no Ceará. Hugo Andrade acompanhou o andarilho hoje. Boa tarde, Hugo. Na verdade, isso é um protesto, não é isso? Boa tarde, Maxwell, Emily, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o RNTV, primeira edição. É isso mesmo, na verdade essa caminhada, essa peregrinação do padre Josimar Dantas, prefeito de Jardim do Seridó, é um protesto contra as reduções dos repasses do governo federal para os municípios aqui do Rio Grande do Norte e também para os municípios de todo o país, principalmente o fundo de participação dos municípios, que tem reduzido aí drasticamente ao longo do último ano. Só para ter uma ideia, de acordo com o prefeito, a cidade no repasse aí referente ao mês de abril, esse repasse foi zerado, a cidade que deveria receber R$700 mil, não recebeu nenhum centavo aí por causa dessa falta, né, de recurso, essa redução que tem acontecido. E aí o padre decidiu percorrer aqui as estradas, saindo de Jardim do Seridó. Ele saiu hoje durante a madrugada, com destino à cidade de Juazeiro do Norte, que fica lá no Ceará, cidade de Padre Cícero. O prefeito disse que escolheu essa cidade por se identificar com o Padre Cícero, já que ele também, além de ser religioso, era um político, né? E aí ele deve percorrer todo esse trajeto, cerca de 400 quilômetros, nos próximos 10 dias. Ele disse que deve percorrer aí cerca de 40 quilômetros a cada dia, parando aí, passando além do Rio Grande do Norte também, por municípios da Paraíba e até chegar também ao Ceará. E sim, aí no próximo sábado, se tudo ocorrer bem, né, se tudo acontecer da forma como ele planeja, chegar aí na cidade de Juazeiro do Norte. A gente caminhou um pouco com ele também, falou com ele, ele estava acompanhado aí de um educador físico, passou o mês inteiro se preparando, caso acontecesse alguma coisa. A cada 10 quilômetros ele estava recebendo aí o auxílio de água, de alimentação também. Muita gente passou também, que passava pela estrada, cumprimentava o padre, apoiando aí esse protesto, né, que ele estava fazendo. O objetivo para ele, segundo ele, seria chamar a atenção dos deputados, né? Esse mês, o mês de maio, é um mês tradicional aí onde acontece a marcha dos prefeitos, a marcha que vão até Brasília, né, para cobrar aí a maior participação dos recursos do governo federal para os municípios, né? Já que muitas cidades, como a gente vem acompanhando aqui nos nossos telejornais, estão com dificuldades de manter até as contas em dia por causa da redução aí do FPM, esse que é uma das principais formas das cidades manterem, né, todos os serviços funcionando. A cidade de Jardim do Seridó, por exemplo, tem cerca de 13 mil habitantes e conta com esse recurso aí para manter, inclusive, o pagamento de funcionários e todos os outros serviços da cidade. O padre que saiu hoje de madrugada lá de Jardim do Seridó deve chegar à cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, no próximo sábado. A gente segue acompanhando aí essa romaria, né? Esse trajeto aí, porque 400 quilômetros, viu, Emily, Maxwell, é muito chão. É muito chão, Hugo Andrade. Deus me livre, cansei já. É muito chão, mas tomara que ele não seja em vão toda essa jornada. Lembrando que, além de Jardim do Seridó, outros 19 municípios potiguares não receberam absolutamente nada na segunda remessa do Fundo de Participação dos Municípios, que, como Hugo falou, muitos municípios dependem quase que exclusivamente desse recurso até para pagar a folha de pessoal e servidores públicos, tanto que tem município no interior do estado que não está conseguindo pagar a folha. Então, tomara que essa caminhada não seja em vão. Por favor. Quem passa por rodovias estaduais como a Via Costeira, prolongamento da Prudente de Moraes e a Avenida Roberto Freire, além da Rota do Sol, já sabe que as placas que indicam o limite de velocidade servem apenas de enfeite, porque nenhum equipamento que fiscaliza a velocidade dos veículos está funcionando. Todos os radares foram retirados há 4 anos. Agora o Detran promete que eles vão voltar até o fim do ano e mais modernos. Os veículos só passam por aqui assim, em alta velocidade. Isso porque o prolongamento da Prudente de Moraes está sem radar há 4 anos. A placa que alerta para fiscalização eletrônica continua no mesmo lugar, sem efeito algum. Na pista tem faixas para ciclistas e pedestres, mas Osana, por medo, prefere correr na calçada. Acho que todo mundo tem receio, né? Assim, um pouco, porque os carros passam em muita velocidade, né? Alguns até assim, muito próximo da gente, então a gente corre o risco. Muitos deles invadem a pista, que é para caminhada, que é para o ciclista,
a moto principalmente. A moto é que é terrível, é muito perigoso mesmo. E ninguém está respeitando não, é a gente que tem que estar com atenção redobrada. O atleta corre quilômetros pelo prolongamento da Avenida Prudente de Moraes todos os dias. Para ele, a volta da fiscalização eletrônica de velocidade é a única forma de frear esses motoristas por aqui. Esse trecho todinho dá o quê? Dá uns 3 quilômetros lá da rotatória até ali em cima. Botava um no meio e outro aqui na ponta. Ia diminuir bastante. Hoje, no Rio Grande do Norte, nenhuma rodovia estadual conta com radares. Isso desde 2012, quando o contrato com a empresa que prestava o serviço venceu e não apareceram mais interessados. Agora, o Detran pretende retomar essa fiscalização em 37 pontos do estado, sendo que dessa vez com um sistema bem mais moderno. O leque vai se abrir para praticamente todas as infrações que forem feitas com possibilidade de filmagem, sem cinto de segurança, sem capacete, conversão à esquerda proibida, conversão à direita proibida, qualquer infração de trânsito que nos possibilite ser ocasionada pela filmagem, a gente vai ter a possibilidade de pegar. Ao todo, serão 99 radares espalhados pela região metropolitana de Natal e também por Mossoró. Na capital, entre as vias que serão fiscalizadas, estão a Avenida Roberto Freire, o prolongamento da Prudente de Moraes, a Rota do Sol, a Via Costeira e a Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte. Nós fizemos um levantamento, quais são as rodovias que ocasionam mais acidentes de trânsito. Junto com esse levantamento, fizemos o estudo de cada ponto, identificamos os pontos que têm mais necessidade de colocação desse instrumento. Nos primeiros 4 meses deste ano, só na Roberto Freire, Rota do Sol, Via Costeira e prolongamento da Prudente, foram registrados 91 acidentes, número que deve reduzir com o novo sistema de radares. O problema é que isso ainda não tem data para acontecer, mas a ideia do Detran é que não passe deste ano. Por favor, né? Tomara que não passe, até porque já são 4 anos e a gente sabe que essas rodovias praticamente não têm sinal, então os motoristas realmente ultrapassam o limite da velocidade e termina com alguns acidentes, como a gente registrou há menos de 10 dias o ciclista que morreu ali na Rota do Sol. Mais uma fatalidade. Um homem suspeito de ser pedófilo foi preso hoje em Parnamirim. A suspeita é que ele abusava da sobrinha de apenas 4 anos. Que história absurda. E a denúncia partiu da própria família. Murilo Mesquita tem os detalhes dessa história que é triste, é revoltante para todo mundo que está em casa, para a gente também. Só em ter que noticiar isso. 4 anos, pedofilia, violência sexual. Murilo Mesquita, é muito revoltante. Boa tarde, quais são as informações para você? De você, desculpa. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Maxwell. É uma história absurda que choca todo mundo. A gente está ao vivo aqui na Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente, no bairro do Tirol, para trazer os detalhes desse caso. É importante a gente frisar que é um caso de estupro de vulnerável. Por envolver criança, muitas vezes a gente trata como pedofilia, mas é estupro de vulnerável. Quem traz os detalhes daqui a pouquinho vai explicar a diferença é a doutora delegada aqui da Delegacia do Cineia Costa, da DEAN, Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente. Lembrando que esse caso aconteceu ontem lá em Parnamirim, no bairro Liberdade, e o suspeito é tio da criança de apenas 4 anos e o crime aconteceu no quintal da casa dele, do suspeito. Delegada, bom dia, obrigado pela participação. Acontece muito mais do que a gente imagina, violência sexual contra a criança envolvendo pessoas da mesma família? Bom dia, Murilo. Sim, é bastante frequente e a gente percebe que os registros na delegacia se repetem nesse sentido. Normalmente os agressores são pessoas da própria família, em sua grande maioria pai e padrasto da criança. Nesse caso, como é que a polícia percebeu que o crime estava sendo cometido? A prisão foi em flagrante? Sim, houve a notícia dos familiares na delegacia que procuraram a DEAN Parnamirim. Então, a DCA foi comunicada, a Delegacia de Defesa da Criança e Adolescente foi comunicada na manhã de ontem. E policiais da DCA e da DEAN Parnamirim efetuaram diligências e prenderam o agressor na própria residência dele. O que caracteriza esse crime de estupro de vulnerável? Por que não é pedofilia, por exemplo?
O termo técnico é estupro de vulnerável em virtude de se tratar de vítima menor de 14 anos, porque o Código Penal proíbe que sejam mantidos atos libidinosos, qualquer tipo de ato libidinoso, com pessoa menor de 14 anos. Então, o tipo é denominado estupro de vulnerável. Já a pedofilia diz respeito até muito mais a um distúrbio psiquiátrico, considerado um distúrbio psiquiátrico, que é essa atração sexual, né, por crianças e adolescentes. A gente quer saber também o que vai acontecer com o suspeito. Ele já está preso, vai responder inquérito aqui na delegacia especializada, e eu queria que a senhora explicasse qual é o desdobramento desse caso daqui para frente e também deixe orientação para que outros pais, outras famílias possam denunciar. Qual é o caminho? O inquérito transcorrerá pela delegacia especializada, que é a DCA, serão feitas diligências que estiverem pendentes, temos o prazo de 10 dias para concluir o procedimento e encaminhar à justiça. A pena do crime de estupro de vulnerável, né, caso haja uma condenação, pode chegar até 15 anos. E em relação às denúncias, é importante os familiares noticiarem, porque muitas vezes a gente percebe que existe uma certa conivência da família, às vezes até da própria mãe da vítima. Então é importante que haja essa proteção, especialmente dos pais, que são os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Delegada, pode ligar para o 190, Polícia Militar. Como é que é o procedimento, quem quer denunciar, quem suspeitar de alguma situação desse tipo? O ideal é que ligue para 190 na situação de flagrante, se o fato ocorreu há pouco tempo, para que possa permitir uma prisão em flagrante, né? E também existem os números de denúncia. Existe o Disque 100, que também é bem apropriado para essas questões de natureza sexual, e 181 da Polícia Civil. Muito obrigado. Eu conversei com a delegada Dulcinéia Costa, que é ao vivo da Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, e fica aí orientação para os pais, fiquem atentos, não deixem suas crianças perto, acompanhada de pessoas estranhas, e monitore qualquer comportamento suspeito. Inclusive, felizmente, alguns casos acontecem envolvendo própria família. Voltamos com vocês aí, Emily e Maxwell. Obrigada, Murilo, pelas informações, e fica o alerta para os pais. É obrigação ver uma situação parecida com essa, pelo menos a suspeita, denunciar, porque a vítima, no caso, uma criança de 4 anos, tem nem como se defender. Então, por favor, você que está em casa, às vezes é dentro da família mesmo, a pessoa fica com certo receio, não quer acreditar, fecha os olhos, mas aí você não pode esquecer que tem uma criança inocente sendo vítima de uma brutalidade, de um distúrbio, que é a pedofilia, como a delegada explicou. Tiago César já está aqui com a gente. Depois do intervalo tem o esporte no RNTV. A gente vai aliviar pelo menos um pouquinho, né? Com a notícia boa. Boa tarde para vocês, boa tarde para você também. A gente vai falar de MMA, tem também revezamento da tocha olímpica aqui no Rio Grande do Norte e informações sobre a final do Campeonato Estadual de Futebol. O técnico Geninho já está montando o time titular dele para a decisão do sábado, mas não está sendo fácil, viu? Ele tem gente importante que pode virar desfalque. E ainda hoje tem uma reportagem sobre lambedor. Você costuma tomar, né? Acredita no poder da cura desse xarope, digamos, natural? É daqui a pouco. Agora são 12 horas e 33 minutos. O RNTV volta já já. Desafio Renault.